Olá, você está no Química em Fluxo, o canal construído para organizar os seus estudos na química. Nessa aula, nós vamos começar o estudo a respeito do núcleo dos átomos e vamos começar investigando alguns aspectos históricos relacionados às descobertas dessa região do átomo. Então roda a vinheta e bora para a aula! Antes de falarmos dos conceitos dessa aula, como você já sabe, vamos dar uma olhada aonde esse conteúdo está inserido no universo da química. Isso é sempre muito importante porque isso ajuda você a organizar o seu raciocínio. Então segue para a tela. Você já sabe que a química está dividida em três grandes ramos: a química geral, a química analítica e a química orgânica. Nós estamos estudando a química geral, dentro da qual nós encontraremos os fundamentos da química, a atomística, a geometria espacial, as relações de massa, as funções inorgânicas, as reações químicas e a ecologia. Nós estamos estudando hoje a atomística. Num total de 60 aulas, nós estamos na aula 6 e vamos começar a investigar as características do núcleo. Nessa aula, veremos alguns aspectos históricos relacionados às descobertas dessa região do átomo. E nas próximas aulas, veremos o conceito atual de radioatividade, as principais emissões radioativas, as aplicações da radioatividade e as reações nucleares. Dentro dos aspectos históricos, nós veremos diversas datas importantes. Vamos começar em 1895 com as contribuições de Wilhelm Conrad Roentgen. Em 1896, vamos ver as contribuições de Antoine-Henri Becquerel. Em 1898, vamos ver as contribuições de Marie Curie e Pierre Curie. E em 1900, vamos ver as contribuições de Paul Ulrich Villard. E o que está em destaque é o caminho da nossa aula. Legal, agora que você já viu aonde esse conteúdo está inserido no universo da química, nós já podemos falar das contribuições desses cientistas. Segue aí! Eu já deixei aqui na tela a estrutura básica daquilo que nós vamos estudar dentro da atomística. Nessa aula, vamos começar o estudo a respeito do núcleo atômico. E vamos ver primeiro os aspectos históricos. Em aulas futuras, veremos o conceito atual de radioatividade, as principais emissões radioativas, as aplicações da radioatividade e as reações nucleares. Dentro dos aspectos históricos, nós teremos diversas datas importantes. Vamos começar em 1895 com as contribuições de Wilhelm Conrad Roentgen. Dá uma olhada. Ao estudar o alcance dos raios catódicos fora das ampolas de Crookes, notou que quando a ampola coberta com papel cartão preto era carregada, uma tela revestida com platino cianeto de bário, que é um material fluorescente, colocada longe da ampola, começava a brilhar. Roentgen percebeu que seria impossível que esse brilho na tela fosse da luz emitida pela ampola e concluiu que existia um tipo de radiação invisível ao olho humano, ao qual ele chamou de raio-x. Em uma experiência posterior, ele solicitou que sua esposa posicionasse sua mão entre a ampola e uma chapa com material fotográfico. Ele percebeu que a chapa fotográfica tinha a imagem da estrutura óssea da mão de sua esposa. Foi a primeira radiografia da história. Importante aqui você notar uma coisa: os raios-x são radiações, mas não são o mesmo que radioatividade. Os raios-x são ondas eletromagnéticas de alta energia com comprimento de onda no intervalo aproximado de 10 a menos 11 metros a 10 a menos 8 metros. E resultam da colisão entre os elétrons, ou seja, têm a sua origem fora do núcleo do átomo, diferentemente da radioatividade, que tem sua origem no interior do núcleo do átomo. Vamos agora para 1896 e vamos ver as contribuições de Antoine-Henri Becquerel. Dá uma olhada. A descoberta de Roentgen levou Becquerel a testar a hipótese de que substâncias fosforescentes e fluorescentes também emitiam raio-x. Em seu experimento, ele deixou amostras de um sal de urânio, sulfato duplo de potássio e uranila desidratada no sol. Em seguida, ele colocou essa amostra em contato com um filme fotográfico envolvido por um invólucro preto para ver se elas impressionavam o filme. Entretanto, devido ao mau tempo em Paris, Becquerel teve que guardar as suas amostras em uma gaveta com alguns filmes virgens protegidos com um papel preto.
Semanas depois, ao revelar os filmes, percebeu que eles tinham sido impressionados mesmo estando no escuro com a amostra do sal de urânio. Assim, a radiação que impressionou as chapas fotográficas foram chamadas de raios de Becquerel, a qual, conforme foi provado posteriormente, também ioniza gases, transformando-os em condutores. Em 1898, vamos ver as contribuições do casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie. Dá uma olhada. O casal Curie verificou que todos os sais de urânio possuíam a mesma propriedade de impressionar chapas fotográficas. Ao purificar os sais de urânio e isolar o urânio, eles perceberam que as impurezas obtidas durante o processo apresentavam a propriedade de impressionar chapas fotográficas de uma forma ainda mais acentuada. Ao purificar essas impurezas, o casal descobriu dois novos elementos químicos, o polônio e o rádio, de onde Marie cunhou o termo radioatividade, que significa emissor de raios. Aqui algo importante para você lembrar é que, com base nos estudos desenvolvidos pelo casal Curie, Ernest Rutherford constatou a presença de duas radiações distintas, as quais ele chamou de emissão alfa e emissão beta. Ele ainda realizou um experimento, alguns anos mais tarde, que permitiu a determinação da carga dessas radiações. Lembre-se que a gente já falou das emissões alfa lá quando vimos a experiência de Rutherford, que ele bombardeou uma lâmina de ouro para provar a existência do núcleo e da eletrosfera num átomo. Ele já conhecia essas emissões alfa devido ao elemento polônio descoberto por Marie Curie. Agora, em 1900, vamos ver as contribuições de Paul Ulrich Villard. Demonstrou em seus experimentos a existência de uma terceira radiação de natureza eletromagnética, sem carga e sem massa e com maior poder de penetração que os raios alfa e beta. Essa radiação foi chamada de radiação gama. Legal, agora vamos fazer um exercício para você colocar na prática aquilo que você acabou de ver na teoria. Segue para o enunciado. Olha o enunciado. Analise as proposições a respeito dos fatos históricos associados com as descobertas relacionadas com o núcleo atômico. Em seguida, assinale a opção que corresponde à verdade. Dá uma pausa no vídeo, tenta responder, que eu já volto com a correção. E aí, conseguiu responder? Vamos corrigir. Primeira proposição. Wilhelm Conrad Röntgen descobriu os raios-x a partir dos seus estudos com raios catódicos. Essa proposição é verdadeira. Segunda proposição. Os raios-x são originados no núcleo dos átomos e, por isso, podem ser classificados como um fenômeno radioativo. Essa proposição está falsa. Os raios-x são originados na eletrosfera e são resultado da colisão entre os elétrons. Terceira proposição. O casal Curie comprovou que o produto da purificação de sais do elemento urânio apresentavam a capacidade de impressionar chapas fotográficas. Entretanto, verificaram que as impurezas contidas nesses sais de urânio apresentavam uma capacidade ainda mais acentuada de impressionar as chapas fotográficas. Essa proposição é verdadeira. Quarta proposição. A cientista Marie Curie foi a responsável pela cunhagem do termo radioatividade, enquanto o cientista Ernest Rutherford foi o responsável pela descoberta da radiação gama. Essa proposição está errada. Rutherford descobriu as radiações alfa e beta. Quinta proposição. O cientista Paul Ulrich Villard foi o responsável pela descoberta das emissões alfa e beta. Essa proposição também está errada. Villard foi responsável pela descoberta da radiação gama. Portanto, a alternativa correta está na letra B. Muito bom, eu espero que você tenha compreendido bem essa primeira parte dos aspectos históricos relacionada à compreensão do núcleo atômico. Mas se você ficou com alguma dúvida e quer fazer uma pergunta, deixa ela aqui nos comentários. Na próxima aula, nós vamos continuar investigando os aspectos históricos relacionados à compreensão do núcleo atômico e vamos ver a experiência que Rutherford fez para determinar a carga das emissões radioativas.
Não perca! E se você gostou dessa aula, já sabe, deixa teu like, inscreve-se aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer baixar o material dessa aula para poder estudar offline? O link do site do Química em Fluxo está aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!